O nosso objetivo é mesmo desafiar as estruturas, a primeira coisa que vem à nossa mente quando a gente escuta, por quê? Eu não acredito muito em forçar o nosso cérebro em pensar em inglês. Essa transição, ela vai acontecendo naturalmente. O que a gente tem que fazer é aprender o que a gente fala em português e falar aquilo em inglês também. E essa coisa do pensar em português, se eu penso em inglês, sei lá, isso meio que se resolve sozinho depois com o tempo, né? É muito difícil a gente dominar pensamento quando a gente está aprendendo. Então, não é uma preocupação que a gente vai ter. A gente vai usar como base o desafio como ele está, e a gente vai usar isso como ponto de partida para poder desenvolver aqui o que a gente quiser. Então, vamos lá, começando aqui no primeiro. A gente tem aqui, eu estou acostumado. A gente já sabe que se eu estou acostumado, eu preciso ter to be, certo? Eu estou. É premissa do to be dá esse sentido de ser ou estar. Então, se eu estou acostumado, eu vou dizer eu estou. I'm. O costume, used to, trabalhar sob pressão. Então, aqui nesse trabalhar sob pressão que vai entrar o working under pressure. Cuidado com a pronúncia de pressão, que é pressure. I'm used to working. Lembra que sempre que eu tiver um verbo depois dessa estrutura com to be, eu vou ter ing. I'm used to working under pressure. Eu estou acostumado a trabalhar sob pressão. Sob pressão, não sobre. Agora, como que você me perguntaria se eu estou acostumada? Lembrando que quando a gente afirma, a gente fala you are, certo? Se é uma pergunta, eu vou inverter isso. Então, vai ficar are you, você está acostumada, used to, trabalhar sob pressão, mesma coisa, isso não vai mudar. Working under pressure. Fez sentido a pergunta? Are you used to? Na hora de pronunciar isso aqui, eles se juntam mesmo. Não, a gente não consegue ver separação aqui. Are you used to working under pressure? Ok? Foi? Pronto, vamos para a próxima. Já temos uma negativa aqui, ó. Vamos fazer essa aqui no presente e no passado. Ah, eu esqueci de uma aqui. Como que eu falaria? Eu costumava trabalhar sob pressão. Lembrando que eu costumava, eu tinha esse hábito. Ok? Se vier alguma coisa à mente e quiser usar o chat para já ir testando, ou se você está assistindo e já quiser ir anotando, pode ficar à vontade, ok? Eu costumava, eu tinha o hábito. Era comum para mim, talvez não é mais. I used to, ok? I used to work. Yes, I used to work. I used to work under pressure. Repara que aqui eu não tenho ing, porque eu só uso ing quando eu estou falando na estrutura com to be. Fez sentido? Vamos fazer a mesma coisa agora com a negativa. Então, ela não está acostumada a acordar tão cedo. Como que a gente fala ela não está? Tem to be, não tem? Então, com to be, tem auxiliar com to be? Tem do, tem does, tem didn't? Tem alguma coisa assim? Não tem? Porque o to be lida sozinho com esse not. Então, she isn't. Posso usar she aren't? De forma alguma. She isn't acostumada, é sempre a mesma estrutura, used to. E o restante da minha frase vai normal. Então, she isn't used to, yes. Só que agora não é trabalhar, agora é acordar. Então, acordar a gente sabe que é wake up. Tá certo até aqui? Ainda não, porque precisamos de ing. She isn't used to waking up tão cedo. Então, aqui a gente pode usar um so early. Ela não está acostumada a acordar tão cedo. Agora, se eu quero falar que ela não estava, eu posso usar essa estrutura no passado? Posso também. Quem que vai para o passado? O chefe da frase, que é o to be. Tem to be no passado para is? Né? Tem was. Então, eu vou dizer she wasn't. Ela não estava. Exato.
She wasn't used to, o resto mantém igual. Não pode deixar de usar ing. She wasn't used to waking up so early. Ela não estava. Oh, coitadinha, a princesa. She wasn't used to waking up so early. Agora, se eu quero falar que ela costumava acordar muito cedo. Ela costumava acordar muito cedo. Então, eu tô falando, não tem to be, tá vendo? Não tem estar, não tem estava, não tem ser, não tem era. Ela costumava. Então, she used to, yes. She used to wake up, porque se é used to, não tem ing. Fez sentido? She used to wake up. Aqui no so early também fica estranho, vamos colocar really. Really early, muito cedo. Foi? Vamos colocar uma perguntinha para não perder o costume. Tipo assim, ó. Ela estava acostumada a acordar cedo? Ela estava acostumada? Então, a gente vai ter aqui o se ela estava, she was. Quando eu pergunto se ela estava, ao ser ou estar, was she, ela estava acostumada, used to, waking up early, ela estava acostumada. Então, aqui, ó, eu tenho ela não estava acostumada, ela não está no presente, ela estava como pergunta, não estava e costumava. Tá confuso? Acho melhor se eu colocar assim, ó. Ela não está acostumada. Vou colocar em um para você ficar ligado. Depois, vou só falando e você vai anotando. Então, ela estava acostumada? Ela não estava. Não estava. Estava o quê? Acostumada, né? Tudo aqui é costume. E aqui, ela costumava acordar muito cedo. Costumava. É com mesmo. Costumava. Ok? Certo? Ok. Continuando, então. Vocês estão acostumados, já é uma pergunta, a falar inglês durante as reuniões? Vocês estão acostumados? Vocês estão. A gente tem you are, certo? Mas é uma pergunta. O que a gente faz com to be quando é uma pergunta? Coloca do? Não, a gente inverte. Então, vai ser are you? Se eu estiver falando com galera, eu ainda quero deixar isso bem claro, eu ainda posso colocar um guys aqui. Are you guys acostumados? Used to. Então, é como se fosse vocês, pessoal, estão acostumados. Falar inglês durante as reuniões. Speaking, porque por causa da fórmula, lembra que tem que ter ing. Speaking English durante as reuniões. During the meetings. Vocês estão acostumados? Are you guys, esse guys é opcional, ok? Are you guys used to speaking English during the meetings? Aqui, essa mesma estrutura você pode fazer na negativa e na interrogativa. Vou começar a deixar como exercício para você, agora que a gente já fez alguns, ok? Você vai afirmar isso aqui e você vai negar, porque a gente já perguntou. Lembrando que, se você é aluno do clube, você vai mandar isso aqui como tarefa. As suas frases em áudio. Pode mandar escrito também? Pode, mas não deixe de mandar em áudio. Eu quero ouvir você falando isso, ok? Para você receber correção, saber se está falando certo, corrigir pronúncia e tudo mais. Não deixe de fazer. E agora, vocês costumavam, então não é estar acostumado, costumava fazer. Então, seria you guys, né, vocês, used to, tá vendo que agora não tem to be, ó, o verbo é used to. You used to speak, não tem ing nessa estrutura. You used to speak English during
The meetings. Ok? Fez sentido aqui? Agora, se eu for fazer uma pergunta aqui, tipo, vocês tinham o hábito, vocês costumavam falar inglês durante as reuniões? Agora o verbo é use, a gente não tem to be para resolver as coisas sozinhos. Então, a gente precisa do auxiliar no passado já, porque é uma estrutura no passado. Então, o auxiliar é do no passado, did. Tá fazendo sentido? Tá muito rápido? Se tiver muito rápido, me fala, ok? Então, seria did you, para ser pergunta. Used to, agora o use perde o D dele, só que na pronúncia não faz diferença. Porque quando a gente pronuncia o D com o T, que eles já se juntam um com o outro, né? Num som só. Used to. Used to. Então, quando ele perde o D, não faz diferença. Did you used to, do resto igual. Speak English. During the meetings. Vocês costumavam falar inglês durante a reunião? Durante as reuniões, certo? Eu estava acostumado a dirigir todos os dias. A gente já tem uma estrutura de passado aqui. Tem to be? Tem to be. Eu estava acostumado. Eu estava para qualquer situação. Poderia ser eu estava em casa, eu estava chateado. Mas eu estava o quê? Acostumado. Eu tinha era costume. Vai ser eu estava, I was, ok? I was, eu estava. Cadê meu costume? Used to, sempre igual. I was used to. Se eu estava acostumado com uma ação, eu preciso dela com ing. Então, eu vou ter o dirigir, que é o drive, com ing. I was used to driving every day. Pronto, eu estava acostumado. O seu exercício aqui vai ser fazer a pergunta, né, a interrogação, e fazer a negativa, para você falar que não estava acostumado e para perguntar. Não faz sentido você perguntar se eu estava. Então, pergunta assim, você estava acostumado? Ok? Agora, se eu quiser falar, eu costumava dirigir todos os dias. Agora, você já sabe, né? Já tá ficando mais fácil. Já tá ficando repetitivo, que eu sei. A gente vai ficando nesse ciclo sem fim. Was I used to seria a pergunta. Isso mesmo. Agora, eu costumava seria I used to. Não tem ing nessa estrutura. I used to drive every day. Eu costumava, certo? Não está escutando? Mas alguém não está escutando? Pode ser algo local, ok? I used to drive every day. Agora, se eu quiser falar que eu não costumava dirigir todo dia, eu não tinha esse hábito, não era normal para mim. O verbo aqui é use. Eu tenho como negar sozinho, sem auxiliar? Não tem como. Então, o que eu vou colocar aqui para falar que eu não costumava, eu não tinha esse hábito, é o didn't, certo? Assim como se eu for falar que eu não gostava, eu vou dizer I didn't like. Eu não sabia, I didn't know. É a mesma estrutura. Então, I didn't, e vai perder o D dele de novo por causa do did. Se tem o did, a gente meio que volta o verbo para o estado regular dele. I didn't used to drive every day. Tá negado? Fez sentido? Ok. Ó que tem bastantinho, hein? Se na hora que ficar enjoado, vocês me falam. Nós não estávamos acostumados com esse ritmo de trabalho. Aqui é bom que a gente vai pegando vocabulário também, né? Então, nós não estávamos acostumados. Mesma coisa, tem estar, tem to be. Não estávamos. We, somos nós. We, no passado. Vamos à nossa ovelha negra, ó. Nós estamos acostumados no presente. We aren't. Quer dizer, não estamos, né? We aren't. Nós não estamos. Quando nós não estávamos, não. Se tem to be, não tem auxiliar. Se tem to be, não tem do. Isso mesmo.
Então, o to be, ele tem a versão dele no passado, que eu brinco que é a ovelha negra, que é o que a gente não gosta muito. O passado de are é o were, ok? Então, nós estamos, we are. Nós não estamos, we aren't. Nós estávamos, we were. Nós não estávamos, we weren't. Weren't, ok? We weren't, nós não estávamos. O quê? Acostumados. Used to. O ritmo do trabalho é como se fosse o pace. Quem faz corrida está acostumado com esse negócio de pacing, né? Pace at work seria o ritmo do trabalho. Então, we weren't used to the pace, ou to that pace, né? Com aquele ritmo. To that pace at work, com aquele ritmo, com aquela velocidade de trabalho. Geralmente, a gente não vai usar aqui o speed, talvez, que é mais velocidade. O pace é o que funciona melhor. We weren't used to. Agora, se eu quero saber se vocês estavam acostumados, a gente continua com o are no passado, ó. Vocês estão acostumados. Eu vou dizer you are, certo? You are used to. Vocês estavam acostumados. You were. No passado do to be. Se eu quero perguntar, eu vou inverter. Were you used to that pace at work? Virou uma pergunta. Eu só inverti para colocar you, mas poderia até manter o i. É que não é tão usual eu querer saber se nós estávamos acostumados. Eu tinha que saber isso, né? Mas de usabilidade mesmo, de quão real isso é. Were you used to that pace at work? Tipo, vocês estavam acostumados com isso, gente? Será? Ok, mais ou menos isso. Aqui não faz sentido falar nós costumávamos. Porque com aquele ritmo de trabalho, nós costumávamos, tem que ter um fato, né? Nós costumávamos trabalhar até tarde, vamos colocar assim. Então, nós costumávamos, vou colocar aqui como opção, ó. Nós costumávamos trabalhar até tarde. Aqui tem até uma questão interessante, que é o trabalhar até tarde, que eu não acho óbvio em português. Tudo que não é óbvio em português, geralmente eu tive mais uma certa resistência para aceitar em inglês. Então, nós costumávamos, era o nosso costume, era o nosso hábito. We used to, certo? We used to trabalhar até tarde, a gente vai usar o work late. Você vai falar, ué, na minha cabeça, work late era trabalhar tarde, tipo, chegar tarde no trabalho. E não, work late é trabalhar até tarde, como se fosse fazer hora extra, coisa assim. We used to work late. Nós costumávamos trabalhar até tarde. Ok? Eles estavam acostumados, é uma pergunta. Eles estavam acostumados a morar perto da família? Então, aqui a gente sabe que é uma pergunta. Se eu tenho uma pergunta com eles e eu estou afirmando, vamos falar no presente primeiro. Eu vou dizer they, porque são eles, estão. They are. Mas eu não estou dizendo que eles estão agora, eu estou dizendo que eles estavam. Então, passado de are é were. They were. Como é uma pergunta, vamos inverter. Were they, eles estavam. E agora a gente coloca o costume. Used to. Were they used to? Yes, morar com ing. Muito bem. Living close to the family, ou da família deles, né? Vai fazer mais sentido. Close to deles, se fosse minha família, my family. Sendo a família deles, nós vamos usar their family. Were they used to living close to their family? Close no sentido de perto, de próximo. A gente não tem no Instagram o close friends.
Ah, você faz parte do meu close friends. Fulano me colocou no close friends. Close friends são pessoas próximas, no sentido de tem muito contato. E quando a gente usa o close com to, é fisicamente, é o próximo de perto. Então, tem um mercado perto da minha casa. Eu posso usar near my house e eu posso usar close to. Poderia ser near. For me, this is new. Ok. É bem útil, bem útil. Poderia ser near também, porque aqui a gente está falando de físico, né? De localização mesmo. Então, eles estavam acostumados, mas tem que ter o to, senão é perto emocionalmente. Emocionalmente, é tipo de contato, de conversar, sabe? No caso do close friends, que a gente tem da rede social, ok? Were they used to live in close to their family? É o mesmo caso do next, né? Se a gente tem next, a gente quer dizer o próximo. Tipo, ó, alguém está numa fila, a pessoa fala, ok, next, próximo. Agora, se eu uso next to, eu já estou dizendo ao lado. Tipo, ao lado mesmo. Um ao lado do outro é next to. Senta aqui, sit here next to me, ao meu lado. Ok? Então, esse to faz uma diferença bem grande no sentido. Mais uma dessa, e os demais eu vou deixar de exercício também. Tem bastante porque eu quero trabalhar também esses desafios mais complexos aqui, que a gente mistura duas estruturas, ok? A menos que vocês me peçam para continuar. Se não tiver ficado claro ainda, a gente continua, porque, como eu disse, não estamos com pressa, ok? O que eu quero é que fique bem ancorado para você, que você não tenha dúvidas. Na hora que falar, morava até, já, estava acostumado, já vem na mente a estrutura, ok? Ok, were they used to? Eles costumavam morar perto da família? Então, que eu vou deixar para você fazer a estrutura, a pergunta nós já fizemos, nós vamos fazer como exercício negativa e afirmativa, ok? Eles não moravam, ele quer dizer, eles não estavam acostumados a morar e falar que eles estavam, ok? Ah, é muito bom ver vocabulário novo. Sim, é. Por isso que é legal também várias frases diferentes, né? Apesar da estrutura ficar repetitiva. Vamos lá, então, vou fazer mais alguns. Quando eu falo que eles costumavam, perdeu o to be, certo? Eu estou falando do hábito, de algo comum para eles. Morar não é hábito, né? Mas pelo menos é algo comum. Então, nós vamos manter o eles, they, que é o nosso sujeito, mas agora a estrutura é used to. Então, they used to, e o live perde o ing. They used to live close to their family. Eles costumavam morar perto da família deles. Gente, tudo que a gente vai contar no passado, a gente precisa de used to. Tudo, tudo, tudo. Nossa, eu costumava malhar, ir na academia tal horário. Será que a pessoa é velha quando ela fala malhar, né? Eu costumava treinar cedo. Coisa, tudo com used to. A escola que a gente costumava frequentar. Hein? Seguindo, então, mais uns, ó. Estou acostumado agora no presente a resolver problemas sozinhos. Resolver problemas é o nosso objetivo aqui. Quem sabe já coloca para mim nos comentários. Eu estou acostumado. Então, eu estou. Aí, eu estou acostumado. Used to. Certo? Está fazendo sentido? I am used to. Resolver problema é o solve, só que sem o R, senão fica um resolvedor de problemas, né? I'm used to solve problems. A gente resolve problemas com solve. Solve problems. Só que aqui a gente precisa do ing por causa da estrutura, certo? I'm used to solving problems. Sozinhos eu posso usar alone, eu posso usar by myself, e eu posso usar uma estrutura aqui que é on my own. Como os outros são mais comuns, vamos usar esse aqui. On my own é o que eu faço sozinho por conta própria. Eu posso usar que eu moro on my own, que eu saio sozinho, I go out on my own, e eu resolvo problemas sozinho também, por conta própria. Eu estou acostumado, vamos lá? I am used to solving problems on my own. On
my own, ok? Começa com O, sobe para um U, desce no N. Own. On, aquele é um on, tipo uma buzina. On. E aquele sobe para um U. Own. Tem sentido a pronúncia? On my own. Fechando esse N para dar certo. On my own. Fez sentido? Quando for uma pergunta, não vai fazer sentido eu perguntar se eu estou acostumado, mas eu posso perguntar se você tá, certo? E aí eu vou inverter. You are, você está. E eu posso perguntar, are you? Você está? Você tá? É comum para você isso? Are you used to? O resto mantém igual. Solving problems. Só que agora é por sua conta própria. Não é por na minha conta própria, certo? Sozinho. Então, vai ser on your own. Fez sentido essa mudança? Are you used to solve problems on your own? On your. Aqui não tinha juntado, porque era on my, né? Duas consoantes não se bicam. Mas se eu falo o Y aqui é uma meia vogal, então fica I. On your own. Tudo junto. On your own, por conta própria, você mesmo. Sozinho, me, myself and I. Sozinho eu mesmo. Ok? Agora, eu costumava resolver problemas sozinhos, agora eu tenho você para me ajudar. Olha como a vida é boa, né? Então, eu costumava. I used to, certo? I used to resolver problemas, não tem NG mais. Solve problems on my own. Agora, se fosse ela, para a gente mexer por conta própria dela. She, a estrutura não muda, né? She used to solve problems on, agora é na conta dela. On her own. On her own. Ok? Foi? Ok, ok. Ela não está acostumada com clientes difíceis. A gente viu uma bem parecida com essa na aula anterior. Então, ela não está acostumada. Ela não está. She isn't. Não está. Cadê o costume? Used to. She isn't used to clientes difíceis. Agora não tem verbo. Não tem ing. É uma coisa, né? Um cliente é uma coisa. Herself. Aqui poderia ser se fosse ela mesma. Também dá, né? She used to solve problems herself. Ela mesma. É diferente, mas é igual, né? Herself. Aqui seria por conta própria. E aqui seria ela mesma. Tem uma diferença mínima, certo? Agora, she isn't used to clientes difíceis. Difficult customers. Ela não está acostumada com clientes difíceis. Não tem questão de verbo, não tem NG, não tem nada, porque é uma coisa, certo? Um substantivo. Esse aqui você pode fazer como exercício, a pergunta e a afirmativa, certo? Agora, tem como eu falar que ela costumava, eu posso falar que ela costumava lidar com, né, clientes difíceis, mas eu preciso de uma ação. Então, eu poderia falar o lidar com, o que tiver à mente para falar lidar com? A gente pode falar deal with. She used to, ela costumava lidar com. She used to deal with difficult customers. Customers. Ela costumava lidar com clientes difíceis. Fez sentido? Ok? Você está acostumada a receber feedback em inglês? Olha que engraçado, né? Porque o feedback já é uma palavra em inglês. A gente copiou ela, lembrando que feedback em inglês não tem plural.
Ele é sempre uma palavra como ele tá. Não existe feedbacks em inglês, ok? Então, você está acostumado? É uma pergunta. Are you? Você está? Pergunta. Used to, perfeito. Are you used to? Esse receber pode ser receive, então ele vai vir com ing. Receiving feedback em inglês. Inglês é o idioma, né? In English. Não sobre o seu inglês. Em inglês, poderia ser em português, em japonês, em qualquer outro idioma. Are you used to? Como exercício, você pode fazer negativa e você pode fazer afirmativa. Agora, você costumava receber. Então, you used to receive, perde o ing dele. Receive feedback in English. Você costumava receber feedback em inglês. Perfeito. You used to receive. Vamos fazer só mais essa aqui, para a gente fazer a outra que mistura mais estruturas, e o restante vai ficar como exercício, tá bem? Eu estou acostumado a pegar transporte público. A gente sabe que condução, ônibus e tal, a gente usa take, certo? Então, eu estava acostumado, eu não tô. Eu estava, I was. I was. O costume, used to. I was used to. Pegar o transporte público, a gente vai dizer taken public transportation. Isso mesmo. Eu estava acostumado. I was used to taking public transportation. Transporte público. Ok? Se eu quero falar que eu costumava pegar, pode ser, geralmente, quando eu uso essa estrutura, quer dizer que hoje em dia eu não faço isso mais. Então, eu vou dizer, I used to, eu tinha esse hábito, era comum para mim. I used to take public transportation. Eu costumava pegar transporte público. Fez sentido? Agora, os outros aqui, mas não são muitos, ok? Só mais alguns para você fazer como exercício. E a gente tem, eu deixei uns desafios que misturam um pouco as estruturas. Eu considero, são estruturas um pouco mais avançadas. Não é em relação ao inglês em si, porque é a estrutura que a gente está vendo. Mas são coisas que a gente fala muito no dia a dia, sim, né? E como eu falei com vocês, para você se sentir na própria pele falando inglês, você tem que pegar o que você fala em português e saber falar daquele jeito em inglês. O que que quer dizer? Como que eu falaria isso aqui, que sou eu falando em inglês? Porque eu já vi até uma entrevista da Bruna Marquezine, a gente sabe que a Bruna Marquezine tem um inglês maravilhoso, né? De fazer filme, duvido que as pessoas saibam que ela não é, que ela é estrangeira. Mas eu já vi uma entrevista dela falando, ela não se sente ela mesma falando inglês. Ela é como se ela estivesse sendo um personagem quando ela fala inglês. E isso acontece sempre que a gente aprende um script pronto e não traz para a nossa realidade. Então, não sou eu falando, eu não falaria isso aqui, mas em inglês eu falo. Depois você vai ter esse problema de, como se fosse duas personalidades. Então, tudo que você sentir que você fala em português, tenta levar aquilo para o inglês. Tá, mas como que eu falo isso em inglês? Isso aqui, para eu querer dizer isso aqui, entende? Que vai fazer com que lá na frente, isso é tijolinho por tijolinho. Cada dia você estuda um pouquinho, cada dia você vai fazendo isso, trazendo para você, para a sua realidade. O mundo inteiro pode fazer uma brincadeira em inglês. Você não faria isso. Você não falaria assim em português. Larga isso para lá. Traz para você, traz o inglês para a sua vida, sabe? E não o contrário, que aí você sempre vai sentir que você é você mesmo. Ó, estrutura. Depois de morar em Portugal por 2 anos, então aqui a gente tem uma estrutura aleatória, certo? Que pode ser você na sua cidade, na sua vida, no seu bairro. Pode ser a sua vida inteira, mas eu vou usar não tem como eu adaptar para todo mundo, né? Então, eu vou falando depois de morar em Portugal por 2 anos. A gente tem o depois com after, e a gente sabe que depois de preposições a gente usa ing. Vai ter aula só sobre ing, não preocupa com isso. Ó, ficou bom, hein? After living in Portugal,
Sem o old. 2 years old fica anos de idade. E por causa do after, a gente vai usar ing. Não esqueça que vai ter aula sobre isso, não preocupe com isso agora. After living in Portugal for 2 years. Perfeito. Para aqui no years, porque senão fica com 2 anos de idade. Tipo, não, o old a gente só usaria para idade. Depois de morar em Portugal por 2 anos, eu estou acostumada, aqui entra o nosso costume, certo? Eu estou acostumado. Então, aqui vai ser a mesma estrutura que a gente está estudando até agora. Eu estou acostumado, I'm used to. Ouvir. A gente tem 2 ouvir em inglês. A gente tem o ouvir que a gente ouve o que a gente quer. Tipo, a gente ouve música com listen, listen to. E a gente tem o ouvir porque a gente não é surdo, né? Capacidade de ouvir, audição, que é o hear, que é o que faz sentido aqui. I am used to hear, com ing, hearing, diferentes sotaques, que são accents. Então, different accents. Different accents. Que tal? After living in Portugal for 2 years, I'm used to hearing, estou acostumada a ouvir, different accents, sotaques diferentes. 2 years ago seria quando eu estou marcando a data. Então, por exemplo, eu me mudei para Portugal há 2 anos atrás. Aí eu estaria dizendo, I moved, me mudei, né? To Portugal 2 years ago. But, eu posso falar aqui, but, eu não estou acostumada a ouvir sotaques diferentes. Dá para usar, aproveitar o nosso gancho aqui. I'm not, não tô, used to hearing different accents. Ok? Vamos colocar isso numa pergunta, ó. Já que, como que a gente falaria esse já que? Já que você mora em Portugal há 2 anos, você está acostumado a ouvir sotaques diferentes? Vem alguma coisa à mente para esse já que? Para falar esse já que, a gente vai usar since, ok? O mesmo since de desde, né? A empresa, gente, às vezes ela é antiga, ela gosta de falar isso, mostrar, né, para a autoridade. Então, falar desde 1990, o since. É o mesmo since que tem esse sentido. Since you are living in Portugal. Estou tentando facilitar ao máximo essa estrutura, ok? Não vou usar present perfect, nada disso. Since you're living in Portugal for 2 years. Pergunta: você está acostumado? Are you used to hearing different accents? Você está acostumado a ouvir? Ok? Vamos para mais um. Eu não estava acostumado a trabalhar de casa antes da pandemia. Essa aqui está bem simples, na verdade. Então, mesma coisa de sempre. Eu não estava acostumado. Eu estava. Eu não estava. Então, I wasn't o quê? I wasn't used to trabalhar de casa como uma modalidade de trabalho. Então, não é minha localização, é a modalidade. Em vez de ir para um local trabalhar, eu trabalho da minha casa. I wasn't used to working. Yes, e é from home. Fechando os 2 M's, ó. From home. I wasn't used to working from home antes da pandemia. Certo? Então, eu vou dizer before the pandemic. Yes. Before the pandemic. Eu não estava acostumada. Agora, se eu já acostumava, nossa, eu costumava trabalhar de casa antes da pandemia, a gente usaria o used to. I used to work from home before the pandemic. Ok? Certo. Agora, quando eu pergunto, você já
está acostumado a acordar antes das 6 da manhã? Isso já aconteceu? É mesmo. Quando eu coloco esse já, ele vai ser o already e ele dá uma ideia de expectativa. Toda vez que eu coloco already, eu tenho uma expectativa em cima daquilo, que eu quero que aconteça logo, ou então eu tô surpresa, tipo assim, nossa, mas já? Eu tô surpresa de ter acontecido. Então, eu vou perguntar assim, are you, né? Você está, é uma pergunta normal, como to be. Are you? Agora que entra o já. Are you already? Um som de O. Already. Used to, acostumado. Então, ele vai vir logo antes do used to. Are you already used to? E eu vou manter o nosso acordar com ing. Waking up. Antes das 6 da manhã. Before 6 in the morning. Você já está acostumado a acordar antes das 6 da manhã? Uau! Foi rápido. It was super quickly, huh? Ok? Are you already used to waking up before 6 in the morning? Ok? Eles estavam acostumados a resolver tudo por telefone. Aqui é mais pelo vocabulário, ok? Então, ó, eles estavam acostumados, a estrutura que a gente viu até agora não vai mudar. They were, passado do are, eles estavam. They were acostumados. They were, passado de are, ok? They were used to. Aqui na opção do resolver, a gente pode usar o solve, se for para problemas, né? They were used to solve problems. Agora, se for resolver situações de modo geral, a gente pode usar handle de lidar com as situações, sabe? Se eu não tenho a palavra solve problems, eu posso usar handle. Então, vou colocar com duas opções. They were used to solving problems. E aí, por telefone, eu posso usar by phone, eu posso usar over the phone. Eles estavam acostumados a resolver problemas. Agora, se for resolver tudo, aí a gente vai usar handling everything. Handling everything. Isso aqui não precisa preocupar, é mais como uma curiosidade, alguma coisa assim, para você ter mais e mais contato com as estruturas, ok? They were used to handling everything over the phone. Então, a gente sabe que dá para usar solve com problems, e para lidar, a gente pode usar deal with e pode usar handle, ok? Por último, vamos colocar acostumavam. Eles costumavam resolver tudo por telefone. Então, não tem to be. They used to, eles costumavam. They used to handle, lidar com, everything over the phone. Através pelo telefone. Ela não está, vou lidar de novo aqui, ó. Ela não está acostumada a lidar com tanta responsabilidade. Ela não está no presente. She isn't. She isn't used to. Nunca vai deixar de ter essa estrutura, ok? Lidar com, lembra que eu falei que pode ser deal with. Só que aqui nós vamos colocar ing. Então, a gente tem toda essa estrutura de lidar, de resolver com essas estruturas. É meio que tudo que a gente tem. Ou é solving problems, ou é handle things, situation, ou qualquer coisa assim, ou é deal with. She isn't used to dealing with tanta responsabilidade. Então, pode ser, por exemplo, so much responsibility. Ela não tá acostumada a lidar com tanta responsabilidade. Eu posso perguntar? Posso. Is she, ela tá acostumada a lidar com tanta? Ou eu posso falar que ela costumava lidar. She used to deal, aqui aí, ó, responsibility.
She used to deal with muita responsabilidade. A lot of responsibility. Ela costumava lidar com muita responsabilidade. E eu deixei um extra aqui para a gente explorar os verbos mais importantes do inglês usando essa estrutura. Então, eu posso usar ele com o próprio to be. Isso não interfere o to be da fórmula, digamos assim. Então, eu estou acostumado, vai ser sempre I am used to. Mas depois eu posso usar o ser ou a estar. Então, se for esse caso, a gente vai usar o be com ing. Eu estou acostumada a estar sozinho. I am used to being alone. Que eu preciso do ing, certo? Eu estou acostumada a ter. Não, ela está, né? She's used to having long meetings, que são longas reuniões, longos encontros, né? Reuniões. E aqui estão os verbos principais do inglês que você também pode usar como exercício para negativa, interrogativa, e as afirmativas já estão aqui, ok? Tem algumas que estão na interrogativa, você vai invertendo. O importante é, tudo que a gente sabe falar como afirmativa, a gente sabe perguntar, a gente sabe negar. Quando a gente aprende, né, passa por isso, a gente passa a ter total controle sobre aquela estrutura, ok? Alguma dúvida, alguma coisa com que eu possa ajudar mais? Da minha parte, do lado de cá, eu acho que a gente explorou bastante tudo que se poderia. Mas, não sei se a notícia é boa ou ruim, tem mais uma estrutura com used to que a gente não pode ignorar, que é quando a gente está passando pelo processo de acostumar, que a gente vai ter exatamente o mesmo used to, só que usado com get. Ok? E aí, a próxima aula é com get. Meu Deus do céu, juro para você. Eu juro que tem mais com get. E aí, quando a gente fizer as aulas com get, aí sim termina. Porque você vai ter o I used to, que é o puro, o sequinho, com o passado, né? A gente tem o to be. A gente tem o to be para falar de estar acostumado, mas a gente tem o get para falar de se acostumar. Então, toda vez que você fala, eu me acostumo rápido com as coisas. Eu entendo, eu tô rindo de nervoso, imaginando o susto. Mas, assim, não é que é difícil. Depois que você passou pelo to be, você vê que o get vai ser café pequeno. Mas ele existe, eu não pode ignorar ele, ok?